não sobra dinheiro todo mês, mas não sobra aonde? Isso é a diferença. E existem muitas empresas que acabam perdendo saúde financeira justamente no momento que eles estão crescendo. Brunão, uma frase aqui para saber se você tem que pegar empréstimo ou não. Aqui tem uma notebook que tem o seguinte, ó. Antes de pegar qualquer empréstimo, complete a frase. Este empréstimo vai aumentar a minha geração de caixa operacional em tantos reais por mês, porque tararará. Ou seja, se eu for pegar um empréstimo, esse empréstimo vai aumentar a minha geração de caixa operacional em R$5.000 por mês, porque eu vou comprar uma máquina nova. Exemplo. E aqui fala, se você não conseguir completar essa frase com convicção, não pegue um empréstimo. Puta que pariu. Só essa página, ou essa parte aí do documento já valeria a pena se não tivesse mais nada. Só essa pergunta. Entendeu, velho? Porque, cara, é isso, bicho. Ó, eu tô na dúvida de pegar empréstimo ou não, certo? Fluxo de caixa é o que mais pega em toda empresa, cara. Pode faturar 100 milhões, pode faturar 10 milhões, 5 milhões, não importa. O fluxo de caixa é o que pega. E aí, essa frase aqui eu achei animal, porque, beleza, ó, como que eu vou saber sem precisar ligar pro meu consultor, sem precisar, assim, eu comigo mesmo ali, que eu tô respondendo. Chegou o gerente do banco, falou o seguinte, ó, tem uma linha de crédito aqui, num juro baixo, só que você tem que decidir essa semana. Cara, a primeira coisa, se eu pegar esse empréstimo, eu vou aumentar minha geração de caixa operacional em quanto? E como que eu vou fazer isso? Se você não tiver convicção, não pega. Cara, existem alguns momentos, né, nas tomadas de decisões que eu costumo dizer que a simplicidade é o ápice da sofisticação, né? E aí é uma pergunta simples, mas que responde estrategicamente ou te encaminha para algo que vai, sem dúvida, evitar grandes perdas, né? Então, sem dúvida, quando nós falamos de geração de caixa, fluxo de caixa, enfim, acho que esse é um assunto extremamente importante, negligenciado por médias e grandes empresas, né? Por pequenas nem vou dizer, porque o pequeno não tem fluxo de caixa, mas as grandes já entenderam que não dá para viver sem, né? Então é mais difícil encontrar uma grande que não, porque para se tornar grande ela já precisou fazer uma boa gestão, né? Agora a média ela acaba não olhando para o seu fluxo de caixa no dia a dia, e o pequeno não consegue controlar, né? Não tem a menor ideia de quanto que ele tem de geração de caixa operacional. E aí, acho que tem um ponto legal, né, Dani, para a gente trazer como eu consigo chegar na geração de caixa operacional, o que é minha geração de caixa operacional? Isso, Acho que essa é uma o primeiro pergunta. ponto. É o primeiro ponto, porque assim, quando a gente está falando do pequeno e até do médio, cara, uma grande dificuldade que eu vejo é assim, fluxo de caixa. Fluxo de caixa não é o controle de pagamento e recebimento. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. E aí a gente vai falar aqui quais são as faixas, né? Os andares que um fluxo de caixa tem, para que qualquer pessoa consiga analisar e tomar uma decisão melhor e ter mais controle e gerir melhor o teu caixa, que é, sem dúvida nenhuma, o principal instrumento que você vai ter. Até você ficar grande, o caixa vai ser o principal, concorda? O DRE, ele é complementar, mas o caixa é o dia a dia. Cara, eu costumo dizer que assim, o caixa, ele é o teu parceiro do dia a dia, é o que você tem que olhar todo dia, não tem como, né? Porque se você está crescendo, a tua necessidade de caixa aumenta, então fica muito aquela sensação, né? Do empresário que muitas das vezes me fala o seguinte, Bruno, pô, parece que quando eu era pequeno sobrava mais dinheiro. Sem dúvida, sobrava mais dinheiro, não é só sensação, é real, sobra mesmo. Porque quanto mais você cresce, você precisa se autofinanciar, e obviamente que isso vai dando a sensação e a realidade que sobrou menos dinheiro, né? Porque quanto mais você cresce, mais obviamente você vai precisando de dinheiro para sustentar esse crescimento, então menos dinheiro vai sobrando para você. E existem muitas empresas que acabam se tornando perdendo saúde financeira justamente no momento que eles estão crescendo.
né? Acho que a grande maioria dos casos das empresas, elas se perdem no crescimento pela falta de uma gestão do seu fluxo de caixa. Então, esse é um assunto que, enfim, é o dia a dia, né? Não tem como escapar dele. Exatamente. Trazendo aqui, ó, esse documento aqui é um material que a gente está fazendo e vai deixar disponível, tá? Estou usando até o Gama aqui, viu, Brunão? Para a gente Boa. aqui, coloquei a paleta de cor aqui, fiz um teste, gerou um documento bem bonitinho. Vamos dar mais uma pincelada aqui na parte de conteúdo e tal. Mas a ideia é que esse cara aqui não é e-book, não. E-book é meio. Já tá todo mundo meio de saco cheio de e-book. Ultrapassado, né? Não, O então a gente negócio colocou hoje um é negócio IA, né, cara? o mais prático possível, colocou aqui uma forma de você fazer um diagnóstico, alguma coisinha assim, enfim, para ajudar mesmo. Entendeu? Aí a galera vai lá, baixa e a ideia é ajudar. Bom. E constrói, né? E começa a construir, porque tem uma galera aí que baixa, gosta da obesidade intelectual, né? Mas assim, não coloca nada em prática. Então a ideia é realmente colocar isso em prática e começar a estruturar o teu fluxo de caixa e, obviamente, analisar aí o primeiro, segundo, terceiro andar, né? Exatamente. Então, assim, ó, no fluxo de caixa aqui são 3 níveis que eu gosto de colocar aqui. Geração de caixa operacional é o dinheiro que gera mesmo, é a tua entrada menos as suas saídas, os seus custos da operação. É tudo que você gira para o business, para o core do negócio, certo? Então, é como se você tivesse a primeira camada em uma camada onde essa geração de caixa operacional quer dizer que o teu negócio é sustentável, certo? Você não pode ter uma geração de caixa operacional negativa, porque aí quer dizer que, cara, você tem problema de precificação, você está com algum problema de custos, você está com algum problema que o teu negócio, o modelo não para de pé, certo? Perfeito, Então, perfeito. esse Ou é o primeiro prazo, ponto. né? Talvez pode ter uma questão Prazo, de prazo. o ciclo financeiro tá desencaixado, enfim, os seus fornecedores, folha de pagamento, o marketing, tudo que você opera para o business, ele tem que entrar aqui nessa geração de caixa operacional. A geração de caixa pós-financeiro é quando você tem aqui, é o caixa que sobra depois de pagar juros, parcela, empréstimo, ou se você eventualmente tem um aporte, alguma coisa, você concorda que. Por que é importante, né, cara? Imagina que você tem um aporte, e aí entrou lá, pô, 300 mil, 1 milhão na conta. Se você olha ele dentro do fluxo de caixa como um todo, você vai se enganar que aquele caixa operacional ele é positivo, quando na verdade você pode estar com caixa negativo, teve um aporte, alguma coisa financeira ou alguma situação, e aí esse cara vai ter hora para acabar, porque se isso aqui está negativo, vai consumir o próximo nível, certo? Perfeito, perfeito. Aí tem um ponto muito interessante que você trouxe, porque muitas empresas acabam pensando que sofisticar um pouquinho e ter, por exemplo, uma gestão de fluxo de caixa que não é nada de sofisticação, né? É o básico. Ela precisa ter um nível, né? Ou um tamanho um pouco maior ali, já tem que estar em algum nível para ter alguns relatórios. E aí entra o primeiro ponto, né? A partir do momento que você decidiu abrir a porta, ligar a luz, né? Você já tem que ter um fluxo de caixa, porque existe uma questão muito importante que eu vejo uma confusão no dia a dia, que é, poxa, eu estou começando um negócio. Quando eu estou começando um negócio, não tem como eu começar um negócio sem dinheiro. São poucos os negócios que eu consigo começar sem dinheiro. Então, o que isso significa? Significa que você ou vai pegar recurso de terceiro, vai para banco, pedir um empréstimo para conseguir começar o seu negócio, porque as despesas vêm antes da receita, ou você vai pegar um dinheiro, né, pessoal e vai aportar nessa empresa para financiar essa operação, esse negócio. Então, pode ser que você já comece com dívida, né? Ou se, obviamente, se você não fizer esse aporte, pode ser que você tenha que ir para banco e já comece aí a operação com endividamento. Então, por isso que entender esses dois pontos, porque aí, dependendo de qual é o start, você já começa com os dois andares, né, Dani? Você já está começando com o andar 1 e o andar 2, e aí você precisa entender realmente essa balança, né? Cara, e você sabe que assim, ó, e não é, isso aqui não é complexo ao ponto de você ter que ser grande para você usar, não, cara. Isso aqui é só entendimento e você encaixar bem o teu plano
monta um plano bem estruturado, um planinho de contas e tal, e, cara, você faz isso aqui sem muita dificuldade. É o mesmo trabalho de fazer de caixa genérico, é o que você vai ter aqui. Então, assim, nesse exemplo mesmo que você trouxe, onde eu vou ter um capital de terceiro para iniciar meu negócio, eu preciso saber, nesse andar 1 aqui, ó, nessa primeira faixa, se ele está dando positivo, eu já vou ter bem claro quando que eu vou conseguir ter a grana para fazer o pagamento e quando que o meu caixa livre, que seria o andar 4 aqui, né, o final, quando que o meu caixa livre ele começa a ser gerado, ou ele vai ser, ou vou aumentar ele, para aí sim eu ir para o próximo, começar a fazer investimento em CAPEX, maquinário, sei lá o que. Mas é muito importante você saber dessas 3 faixas, pelo menos. Porque eu vou fazer imagina o seguinte, eu tenho, porque assim, o que é muito comum, né? Eu trabalho, você escuta isso ou não? Eu trabalho pra caramba, vendi pra caramba aqui e, demais, cara. Todo dia. Não tenho dinheiro. Não sobra dinheiro. Soma dinheiro. Beleza. Você entender se ele tá sumindo aqui, aqui ou aqui, cara, muda o jogo. É completamente diferente. E tem um ponto que você falou que eu quero dar um enfoque, porque é muito importante, que é uma palavra que você usou, que é quando. Talvez muitos passaram despercebido ali, mas o quando ele muda toda a narrativa da tua análise de fluxo de caixa. Por quê? Porque fluxo de caixa não adianta você analisar o que aconteceu. Os relatórios da empresa, principalmente o fluxo de caixa, o importante é você analisar o que vai acontecer. Porque analisar o passado já foi, a gente não muda o passado, mas quando você projeta, considerando os comportamentos, o que vai acontecer nos próximos meses, aí vem o quando. O quando eu vou começar a gerar caixa para conseguir amortizar minha dívida, o quando eu vou conseguir gerar caixa para conseguir fazer um novo investimento que vai trazer mais eficiência para o meu negócio, que vai ser uma tecnologia que vai baratear, talvez vai diminuir o custo de produção, ou que vai me ajudar a vender mais, enfim. Então, essa palavra, quando, ela tem que estar dentro do teu vocabulário quando você, você não é redundante aqui, né? Mas quando você estiver analisando o seu fluxo de caixa, porque isso muda o jogo. Muda porque nessa análise de que assim, porra, eu trabalho pra caramba, vendo pra caramba e não sobra dinheiro, cara, se ele não sobra dinheiro depois do andar 2 aqui do financeiro, quer dizer que você tá pagando financiamento, você tá pagando empréstimo e tal, e vai ter esses 2 caras aqui, você tem data e hora para terminar. Tanto aqui num empréstimo, numa dívida, alguma coisa que estruturou, e aí você pode alongar a dívida para caber no fluxo de caixa. Aqui é um remédio, aqui é outro e aqui é outro. Trazendo até um exemplo prático, Dani, disso que você a gente estava aqui conversando antes de entrar sobre um cliente, né, que eu estou lá há 4 anos, e esse é um dos pontos que, na época, eu entrei para cuidar do endividamento. Só que analisando os contratos, os endividamentos foram tomados em época que a Selic estava baixa, então o custo do dinheiro estava mais baixo, e aí o que acontece? Qualquer movimento novo, em termos de alongamento de dívida, eu iria aumentar demais o custo financeiro com a operação. Então, qual foi a decisão que nós tivemos lá há 3 anos e meio, né, 4 anos atrás? O prazo, ele era mais ou menos, nós estávamos falando aí de 24 a 36 meses para amortizar quase 100% do endividamento. Então, o que nós fizemos? Nós buscamos outras maneiras de gerar caixa, porque analisando o futuro, olhando para os próximos 3 anos, nós conseguimos claramente entender que se nós fizéssemos uma atração de recurso ali, vendendo alguns maquinários, equipamentos, enfim, né, desmobilizando ali a operação, nós conseguiríamos gerar recurso suficiente para aguentar uma fase e chegar em um momento que a geração de caixa se tornasse positiva. Então, e aí o que aconteceu? Justamente quando você olha para o futuro, então quando você está olhando para o hoje, pode ser que você esteja naquele momento total de escassez. Você fala, pô, fodeu, né? Tipo, minha empresa quebrou. Agora, quando você olha para o futuro e entende tudo que vai acontecer, e eu estou falando aqui, esse foi um negócio que demorou 3 anos, mas pode ser que demore 3 meses no teu negócio, pode ser que demore 6 meses, mas quando você olha para o futuro, você amplia o teu campo de visão. E aí você toma decisões mais inteligentes, porque senão você acaba tomando uma operação que você não precisava, que poderia buscar recursos
muito mais baratos para conseguir passar por essa fase difícil, né? Então, sem dúvida, a projeção, ela é primordial. Fundamental. Não, total, total. E até esse ponto que você falou mesmo, né, cara? Você faz uma venda de ativo, é uma forma de você conseguir, cara. Você faz receita sem fazer dívida. São ferramentas que você tem para trabalhar no caixa, né? Então, tudo vale, é o lance do quando que a gente falou, né? Então, se eu tô, o único cara que não tem quando é esse cara aqui. Se eu gerei ele, se ele tá negativo, aí é só quando a empresa vai fechar. É isso. Quando que a gente vai apagar a luz, né? Do resto, esse aqui, ele é até ele colocou aqui, ó, geração de caixa operacional negativo, ó. Ele é um negócio que não se sustenta sozinho, então é uma doença terminal. Já a geração de caixa financeira é porque está em dívida, uma doença grave. E o pós-investimento negativo, você está crescendo muito, muito mais rápido do que deveria, é um alerta. E crescer muito mais rápido do que deveria, ele consome caixa e também pode trazer grandes problemas, né? Então não é só vender, não, cara. Você tem que ter esse controle. Vamos ver aqui na prática, aqui, ó. Então, tem uma fórmula, vamos passar isso aqui. Aqui, ó, isso aqui é legal, Bruno. Então, assim, ó, uma vez estruturado, né, o andar de geração de caixa operacional, geração de caixa pós-financeiro, aí tem uma fórmula aqui que essa é bem interessante, que vai ajudar a saber se você tem que pegar um novo empréstimo ou não, que é a concentração, comprometimento do teu financeiro frente à tua geração de caixa operacional, né? E aí, nessa fórmula, ele está fazendo o quê, né? Geração de caixa operacional, menos juros, menos amortização, mais novos empréstimos. Ou seja, aqui, se você está com comprometimento de até 30%, zona verde, considerado saudável. 50% amarelo, limite máximo aceitável de comprometimento. Lógico que isso aqui são métricas, né, Bruno? Isso aqui não é a verdade absoluta, né? Depende muito do negócio também, do momento, da estratégia, enfim, né? Tem que ver estratégia, tem que ver, tipo, a qualidade dela, se está no curto, no longo prazo. Tem várias outras coisas, tá? Aqui é só para a gente... um entendimento geral. E zona vermelha, perigo crítico aqui, é quando esse cara está 70% acima. Isso, de fato, é um perigo mesmo, tá? Independente do cenário. Mas aqui, olha só, faz uma simulação aqui. Uma geração de caixa de R$12.000, juros de 2, amortização de 5. Ele gera, então, 12 menos 2 menos 5, gera uma geração de caixa pós-financeiro de R$5.000. Ou seja, 7.000 aqui, dividido, que é a despesa financeira, dividido por 12, que é a geração de caixa operacional, ele mostra 58% de comprometimento. E aí a decisão é, eu vou pegar um empréstimo de 50 mil, e aí vem um ponto. Esse empréstimo de 50 mil vai me gerar uma nova parcela de R$2.500. Então, esse novo geração de caixa pós-financeira de 5 mil cai para 2,5. E a conta, ele vai para 79%. Ou seja, a decisão aqui que ele coloca é só se o equipamento ou esse empréstimo que você vai fazer, ele gerar uma geração de caixa operacional de mais R$3.000. Ou seja, se esses R$50.000 que eu vou comprar uma máquina, esse cara vai me gerar pelo menos R$3.000 a mais de geração de caixa operacional. Se a resposta for sim, vale a pena pegar o crédito. Se for não, aí é cagada. Ou seja, endividamento não é ruim. Ruim é a decisão do endividamento, né? O que depende é o porquê que eu estou tomando, que é justamente a pergunta lá do começo, né? Porque a dívida é boa. Nenhuma empresa em crescimento acelerado é capaz de crescer, ou deveria, porque é burrice crescer com capital próprio. Não faz o menor sentido se a empresa está crescendo com capital próprio, porque a pergunta sempre é, poxa, se você não tem uma margem suficiente para pagar uns juros de um capital de terceiro, tem uma coisa muito errada, ou a prestação está errada, ou o teu negócio ele não é viável, porque não faz sentido, né? Então,
Você precisa crescer com o capital de terceiro e não com o seu próprio capital. Claro que depende da estratégia, dependendo do momento, estou começando um negócio, enfim, né? Mas chega um momento que empresas mais estruturadas não vão ficar fazendo aporte de sócios, vão captar recursos de mercado, uma parcela que caiba no bolso, porque eu acho que esse é um principal ponto, inclusive, de decisão quando você vai tomar uma operação. A principal pergunta que você tem que se fazer é: essa parcela cabe dentro do meu caixa? Porque muitas das vezes eu pego um empréstimo para cobrir um buraco, mas eu resolvo o buraco, mês que vem a primeira parcela já vem, já consome todo o meu caixa, que é justamente o que nós estamos falando da geração de caixa operacional. Então, dívida é coisa boa, endividamento é bom, né? O que não é bom, obviamente, é o endividamento para você pagar folha de pagamento, para cobrir uma lacuna que, não está sobrando nem caixa, nem pós-financeiro, né? Eu vou lá e pego um empréstimo, você só está aumentando o problema, né? Então, resolver, você dormiu a noite hoje, daqui a um mês, você vai ter um grande de um problema. Então, acho que o principal ponto aqui através de uma gestão do seu fluxo de caixa, e aí trazendo para a vida como ela é de uma forma muito prática, geração de caixa operacional, todas as suas entradas e saídas, exceto os investimentos e o pagamento da parcela mais juros, né? Que quando você tem um financeiro, isso é a sua geração de caixa operacional. Depois da geração de caixa operacional, você coloca a tua parcela, então vai ter juros e vai ter amortização. Então, aí você tem a sua geração de caixa pós-financeiro. E depois você tem algum investimento que você está fazendo. Então, se fez algum investimento, aí vem a tua geração de caixa pós-investimento, que é a última, né? Então, ou seja, mais simples que isso, não tem como, né? É só isso. Não, cara, porque qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, e isso, assim, vai fazer uma diferença brutal no dia a dia do negócio. Cara. Brutal, velho. E no dia a dia do negócio e também na mente do empresário, porque o que acontece é que quando você está olhando para o futuro e entendendo o que pode acontecer no seu negócio, você começa a tomar decisões muito mais inteligentes. Então, porque aí você assume total controle da operação, porque hoje o pequeno e o médio, muitas das vezes, ele está apagando incêndio. Então, você chega na empresa 9 horas da manhã, você não sabe o que vai acontecer, esse é o teu dia, e aí você não consegue olhar para o caixa, não olha para nada, faz os pagamentos, não sabe o que está acontecendo, não está vendo a próxima semana, e isso gera não só uma frustração, mas uma qualidade de vida dentro do teu negócio terrível, né? Então, horrível. Então, acho que isso é algo saudável para a empresa, mas é algo saudável também para a tua mente, para a tua cabeça, porque, sem dúvida, isso vai trazer uma baita de uma qualidade para tomada de decisão, mas uma baita de uma qualidade de vida para você como empresário, para você como... Não, sim, total. E sabe uma coisa, cara, que não entra na conta? Você tendo isso que você tá falando aí, o cara vai estar, cara, mais tranquilo. E não é tranquilo que o cara vai estar milionário, não, mas você com dinheiro na conta e sabendo que você gera caixa operacional, sabendo quando que aquele financiamento, empréstimo ou investimento, ele vai acabar e vai aumentar a tua geração, e você podendo trabalhar com dinheiro de terceiro, que é muito mais inteligente do que ficar fazendo investimento com caixa livre, não se deve fazer isso nunca, mas assim, tem o custo de oportunidade, cara. Você deixa passar uma porrada de coisas de oportunidade. De oportunidade, porque você não tá com essa conta na mão, cara. Cara, às vezes investimento, tecnologia nova, às vezes pessoas, às vezes é um talento que você não tem dinheiro para trazer e o teu concorrente vai e tá com essa capacidade de investir. E eu trago muito para esse ponto porque nós estamos agora na era da IA, né? Mas eu acredito muito que se a gente tem um time que saiba utilizar a inteligência artificial, ele consegue acelerar demais o trabalho que ele está desenvolvendo, né? Então, talento é o que move muitas operações, muitos negócios, né? Claro que hoje com a adesão aí da inteligência artificial, né? Não tem como a gente não falar disso. E aí o cara que tem lá, ele tem essa sensação de que, não sobra dinheiro nunca, tá?
Mas se você sabe aonde não está sobrando, qual camada, qual andar que não está sobrando, cara, você pode fazer um investimento em trazer um talento, pagar um pouco mais caro para o cara, e aí depois, se o problema for aqui que a gente está mostrando, cara, renegocia a dívida, refaz, reformula, alonga, Diminui a parcela, longa, acabou. porque aí tem um ponto que a gente precisa desmistificar, cara, porque é, eu estou como consultor hoje, né? Mas eu vendo o mercado financeiro. E aí sempre tem aquela ponto que eu ouvi, aquela questão que eu ouvi na minha carreira inteira do mercado financeiro. Ah, mas os juros é muito alto, eu não vou fazer. Cara, esquece isso. Você tem que pensar na parcela, entende? Porque às vezes você está lá afogado, com uma geração de caixa pós-financeiro negativa, você está simplesmente aumentando a tua dívida no curto prazo, que é o cheque especial, porque você não quer trocar uma dívida de 1%, 1,5%, por uma dívida de 3%. Mas se a dívida de 3% couber no seu caixa, toma a porra da dívida, entendeu? E aí, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai e amortiza esse negócio. Isso. Mas você precisa sobreviver. Então, os juros, ele pouco importa. Se tiver, obviamente, com um patamar de parcela que caiba no teu caixa, que te faça gerar um caixa operacional, que te faça respirar e que te mantenha a um nível saudável para tomar outras atitudes, para gerar mais caixa, gerar mais dinheiro para amortizar essa dívida cara. Então, na minha cabeça, não existe dívida cara, ou não existe dívida ruim, existe um propósito ruim para aquela dívida. Acho que esse é o ponto. E sempre nós precisamos olhar para a parcela e não ficar focado nos juros, né? Então, esse é um primeiro ponto. É muito bom, é isso aí. É porque no final das contas é isso, cara. Não adianta nada você ter um juro de 1% se ela não couber na parcela, se você não gera caixa operacional para Aí pagar 15 cheque especial. Não adianta nada. Mas é isso mesmo. E até aqui, ó, e aí a gente vai depois do investimento, ou seja, geração de caixa pós-investimento bom, gerei caixa operacional, meu negócio está tudo em dia, estou pagando as parcelas, está sobrando uma graninha, e também, depois dos investimentos que está sendo feito, eu consigo saber se de fato está girando caixa livre, né? Então, tem uma tabelinha para interpretação aqui, de que se é tudo positivo, tá tudo ok, posição ideal, mas assim, se a geração de caixa pós-investimento é negativo, mas o financeiro é positivo, é isso aqui mesmo, você está investindo para crescer, ou seja, tem data e hora para terminar, né? Fiz o investimento, comprei maquinário, investi em tal coisa, e essa grana eu vou queimar caixa, e aí você pode queimar caixa, não tem problema nenhum. Eu vou queimar caixa por 6 meses, porque eu vou fazer um investimento, mas isso aqui, na hora que virar, eu passei e até às vezes coloquei dívida para passar esse período, e depois do mês 7 ali para frente, eu começo a gerar caixa livre, porque a minha operação vai bancar e a coisa vai encaixar. É isso. Se você pegar hoje as peças financeiras de banco, principalmente os bancos digitais, você vai ver que, pô, os 3, 5 primeiros anos é geração de caixa negativa, né? Exato. E aí eles vão, pega equity, faz dívida, debenture, enfim, se alavanca. Só que eles sabem que vai chegar uma hora que a curva vai mudar, né? Então, ou seja, tá olhando para o futuro. Essa é a grande diferença, velho. É você saber, você tirar a sensação de que, porra, não sobra dinheiro todo mês, mas não sobra aonde? Isso é a diferença. Não sobra porque eu vou fazer um investimento e eu vou ficar 1 ano, 2, 3 anos gerando caixa negativa, e depois o negócio vira. É completamente diferente. Eu vou dar uma atenção de novo para outra palavra. Então, assim, ó, é o quando e é o onde. Esses são 2 pontos importantes, porque a falta de dinheiro, ou seja, a geração de caixa negativa é só um sintoma, ela não é a causa. Então, aí não adianta você tá com dor de cabeça, vai e toma um Dorflex, uma dor de cabeça todo dia. Então não adianta você ficar tomando um remédio, entendeu? Porque é a mesma coisa de ficar pegando empréstimo. Vai chegar uma hora que você vai parar. Então, é preciso entender o que está causando essa dor, o que está causando essa geração de caixa negativo. Poxa, é o empréstimo e os juros que está muito alto, é alguma despesa que ela está muito alta, que nós poderíamos reduzir, é a receita que não é suficiente, é o ciclo
de parcelamento e pagamento, né, ou o ciclo do parcelamento com o seu cliente e o ciclo da negociação com o fornecedor, que está trazendo um descasamento muito grande, é a sua precificação que está errada. Então, enfim, aí existem várias causas que nós precisamos investigar, precisamos entender onde é que está esse problema para resolver na causa e, obviamente, mudar o sintoma. Então, esse é um ponto muito importante. Então, essas duas palavras, por mais simples que sejam quando a gente fala de fluxo de caixa, eu preciso sempre olhar para o fluxo de caixa e pensar, é o quando que vai me levar para o futuro e é o onde que vai me tirar o olhar do sintoma e levar o olhar para a causa. Perfeito. Então, se eu tiver essas duas palavras aí no meu vocabulário quando eu estou analisando o fluxo de caixa, acabou, você resolveu todos os problemas. Perfeito. E é isso mesmo. Então, aqui, ó, nessa interpretação, aqui ficou bem legal porque ajuda muito nisso que você está falando, Bruno, que é se está positivo nos 3 níveis, tá tudo certo, né? A posição é ideal. Agora, se ele está negativo, mas até o financeiro está positivo, tá investindo para crescer. E aqui, ó, sim, se planejado. Com planejamento, tudo certo. Se está negativo e também o financeiro está negativo, eu estou consumindo reserva. Que é isso que a gente está falando desse exemplo do banco aí. Eu coloco um capital e vou queimar a caixa. E aí tem que ter alerta, porque eu tenho que ter um planejamento para isso. Agora, meu amigo, se está tudo negativo por vários meses consecutivos, aí é descapitalização. Aí aqui, olha lá, aí aqui você está caminhando para fechar as portas. Então, entender dos níveis, isso que a gente passou até agora, nível 1, nível 2, nível 3, é uma mudança completa na gestão com uma ferramenta extremamente simples, você consegue fazer num Excel. Sem dúvida, sem dúvida. Você não precisa de nada sofisticado. Dá sem dúvida para começar no Excel e ir respondendo essas perguntas, né? E aí você vai sofisticando ao longo do tempo, porque o primeiro ponto é começar, né? Eu acho que o que trava muitas das vezes o negócio e a empresa é justamente essa questão, ainda mais no momento que a gente vive, né? Poxa, a gente está com um boom aí de IA para todo lado, automação e etc. E muitas das vezes eu acho que o excesso de informação e a facilidade que chega as informações para a gente, ao invés de nos ajudar, nos trava, porque fala, pô, eu tô tão atrasado que aí eu nem começo, porque, enfim, é muito complexo. Eu acho que o ponto principal é fazer o básico bem feito, é começar, e aí depois você vai sofisticando ao longo do tempo, né? Então, e para ter clareza, você não precisa investir R$1, você pode começar com o que tem mesmo, né? Então, Exatamente. É isso. Exatamente. Por isso que assim, a gente vai deixar esse material aqui, deixa até um templatezinho de um Excel aí para a galera começar, e aí na hora que começar mesmo o jogo de verdade, se profissionalizar, aí a gente coloca. Aí você deixa seus comentários aqui, clique no link aqui abaixo, que ainda nós não estamos sendo patrocinados pela Aurora, pelo Octalink, mas eu estou esperando aqui o pessoal nos chamar e patrocinar esse podcast. Mas a hora que você tem uma celeridade nesse negócio aí, viu, velho? Pô, eu tava aqui esperando até meu boné para fazer o merchandising aqui, mas a hora que sofisticar, aí obviamente nós estamos aqui com a portas abertas te esperando para ajudar você no crescimento, né? É isso aí, porque você não precisa sofrer não, cara, você não precisa nem gastar muito, rios de dinheiro para você ter um software, uma gestão decente. E também você não precisa pagar pouco para não ter nada para você usar, para você ficar só controlando o pagamento e recebimento, que não tem nada a ver com o fluxo de caixa. Às vezes você tem um fluxo de caixa muito simples, você acha que é simples, funciona. Cara, beleza, mas você não precisa ter nada complexo, mas tem que ser um negócio que é assertivo. Tem que ter uma ferramenta profissional. E aí tem que tem que olhar muito para o teu tempo, né? Porque, pô, a hora do empresário é cara. Pô, o empresário ele tem que estar olhando para onde? Está olhando para o crescimento do negócio. Ele tem que estar olhando para a operação, para o crescimento. Então, assim, poxa, nós vamos falar aqui, atualizar a planilha, né? Colocar todos os recebimentos, todos os pagamentos, fazer uma conciliação bancária, enfim, isso é chato pra caramba de fazer, né? É o remédio ruim, mas é o remédio que vai, obviamente, resolver teu problema.
Só que não dá para você deixar de focar na operação e no crescimento para fazer isso. Então, delegue. Alguém tem que preencher a planilha, alguém tem que fazer. No começo até pode ser você, mas chega uma hora que você precisa delegar isso. Ou, obviamente, tomar uma decisão no momento certo de fazer um bom investimento para que você até, quem sabe, automatiza a parte disso, né? Para não ficar dependendo tanto de um processo manual. E dá para você conseguir fazer tudo isso, porque quanto mais você vai crescendo, mais tempo o empresário vai gastando em atividades operacionais, cara, de back-office. Você pode ver. Que trava o crescimento, cara. É aí que trava o crescimento. E aí que a turma começa a se perder, cara. E aí eu vou te falar, o cara começou a vender, ele começa a ter que trabalhar mais com nota, e aí tem imposto. E, cara, ele vai perdendo até o motivo principal dele ter começado a fazer aquela atividade, porque o cara, ele é bom no core da empresa dele, né? Ele não é bom de retaguarda, back-office, nada dessas coisas. Então, quanto mais cresce, ele vai demandando mais tempo, tira o foco dele do que gera receita para o que a parte mais burocrática, aí que começa a se enrolar. Aí o cara quer pagar pouco imposto, aí tem mais dificuldade ainda para controlar o negócio. Para com isso, hein, gente, pelo amor de Deus, hein? É isso aí. E não precisa ter. E você sabia que assim, ó, a partir de R$597 dá para ter, já dá para começar com o pé direito, né, Bruno? Puta que pariu, não dá para comprar 10 lanches do Mac, velho. Não dá, velho. Não dá. E você começa com o pé direito profissional, velho. Vamos ver uns casos práticos aqui ou não? Olha só. Aqui, cara, ele fez uns casos práticos aqui para falar o seguinte, ó, quando que eu tenho que pegar empréstimo, sim ou não? No primeiro caso aqui, ó, distribuidora de alimento, fornecedor ofereceu 40% de desconto para comprar à vista, R$100 mil em estoque, ó. Então, geração de caixa operacional, 35 mil por mês, economia no desconto, 40 mil. A receita adicional, por conta da margem, né? Porque eu estou tendo uma redução na compra do fornecedor, aumenta a minha margem, então eu aumento a minha receita aqui. Custo do empréstimo, R$8 mil. Aí aqui tá ruim de ler, mas ó, lucro líquido, R$44 mil. Qual que é a decisão aqui nesse cenário? Sim, porque com certeza sim, né? Vai ter um retorno de 44 sobre o investimento. E eu aí, só tenho um adendo aí que assim, porque se precisa ter uma gestão boa, porque não adianta você pegar esses 40 mil aí de desconto, né, em cima do 100 mil, então você vai pegar 40 mil de desconto que você vai colocar de economia, e aí você toma um empréstimo para obviamente conseguir esse retorno de 44% do investimento, pega e distribui aí de prolabore para você, aí se ferrou com a vida, né? Então, cara, isso aí não dá, aí entendeu? Esquece. Não. Aí vai dar problema. E você vê que aqui ele colocou como receita adicional, mas na verdade isso aqui é redução de custo, né, cara? Você está tendo um aumento de margem. Tem um aumento de margem. Aí vai lá acho que no primeiro episódio que a gente fala de margem de contribuição, margem, não é? Margem bruta, tal. Aqui, essa margem aqui seria a margem de contribuição, né? Isso, então, tem despesa ali embaixo ainda, gente. Quer distribuir o lucro, distribui no quarto andar. Quarto andar é geração de caixa pós-investimento ali que você vai ter. Depois vem o caixa livre, que é depois que pagou tudo, pagou o banco, pagou o empréstimo, pagou o investimento, sobrou dinheiro, e tá com o seu capital de giro lá blindado, aí você distribui uma parte, né? Não precisa distribuir tudo. É isso aí. Então, nesse exemplo aqui, maravilha, né, Brunão? Que pode ir. Que vai dar certo. 40% é bom demais, hein? Você tá louco. Véio, não, esse cara, esse fornecedor aqui é a mãe, hein, cara? Vai sobreviver. Agora é o seguinte, empréstimo para pagar folha de pagamento. Não, esse aqui vai quebrar, né? Esse fornecedor vai quebrar. Você aproveita e compra todo o estoque dele uma vez. Bom, então, nesse caso aqui, ó, a agência de marketing perdeu 2 clientes e não consegue pagar a folha de salário. Ou seja, o cara tá gerando ele está com geração de caixa operacional negativa, 8 mil, a folha 45 mil, e para pegar esses 45 mil geraria uma parcela de 4.500 por mês. Então, o novo geração de caixa pós-financeira aqui é de R$12.500 negativo, né?
de queima por mês. A decisão, óbvio, é a loucura, né? A decisão é demite todo mundo e contratar IA. Tô brincando. Exato. Mas, cara, isso... Dois pontos aqui. Primeiro, cara, pegar empréstimo para pagar folha de pagamento, bicho... Não faz sentido. Cagada. Nem 13º, né, cara? Porque o pessoal fala muito isso. Não. Pegar para 13º, velho. Pô. Não, cagada, velho. Mas aí você fala assim, pô, mas aí o 13º e tal. Bicho, arruma uma forma de você gerar caixa operacional. Ajusta preço. A gente falou isso no margem também, no primeiro episódio. Ajusta preço, velho. Melhora a tua margem. Dá um jeito de você pagar a tua operação com a própria receita que ela gera. Você sabe qual que é uma das principais causas que eu vejo? Parece ridículo o que eu vou falar, cara, mas uma das principais causas que eu vejo na prática de pegar empréstimo para pagar o 13º é simplesmente pelo fato de não provisionar. O 13º ele tem que ser provisionado desde o começo do ano, cara. Janeiro você já tem que estar provisionando lá, o novembro e dezembro você vai pagar 13º, e isso já tem que estar uma provisão no seu fluxo de caixa, para você já guardando esse dinheiro, porque lá vai ter que pagar lá na frente. E aí o que acontece? Quando você não olha para o futuro, que é o quando, e não provisiona e entende o que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 12 meses, você vai tirando o dinheiro do caixa, descapitalizando o dinheiro do caixa para realizar alguns desejos pessoais, e na minha visão, acho que o empresário ele tem que enriquecer com a empresa, é o objetivo de ter um negócio, mas com inteligência, entendeu? Então, você não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, acaba tirando um dinheiro que não poderia do negócio, e aí chega lá na frente. Tem coisa que a gente já sabe, eu já sei que eu vou ter 13º, eu não preciso de uma bola de cristal para isso, vai ter. Eu só preciso, obviamente, desde janeiro, ter disciplina, provisionar isso, porque senão eu vou embarrigando esse negócio, né? Vou jogando para frente, lá em novembro decido isso aqui. Como se alguma coisa fosse acontecer ao longo do ano, que, nossa, tá aqui a sua folha, né? Então, provisionar e entender o futuro, de novo, é primordial. Exato. Isso é gestão, né? É controle, né? E aí um terceiro caso aqui, tem mais um aqui, mas olha lá. Empréstimo para expansão, depende. Rede de 2 academias quer abrir a terceira unidade, geração de caixa operacional das 2 academias, 40 mil por mês, o empréstimo de 300 mil, parcelinha de 12 mil por mês, e a geração de caixa operacional adicional esperada de 18 após 6 meses. Então, o depende aqui se tem 50 mil de reserva, sim, cobre meses difíceis, ou seja, tem uma reserva. Se não tem, aí é risco alto. Aí você já tem que pensar se vai pegar ou não. Mas você vê que, nesse caso, ele vai pegar um empréstimo para que vai ter uma geração de caixa operacional adicional de 18 mil reais por mês. Só que após 6 meses. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, tá bom, nesse período, você tem uma reserva? Se tem, maravilha, vai. Se não tem, avalia e coloca o risco. Tudo tem risco, né? Então, assim, avalia, vê se faz sentido e toca. O que pode acontecer é que nesse período, até ela começar a gerar, você pode ter alguma demanda, você pode ter alguma queda de receita que pode complicar. Então, você tem que analisar esse cenário. Perfeito, fantástico. Certo? Um outro caso aqui, empréstimo para marketing. Pô, isso aqui todo mundo queria, né, velho, fazer. Pô. Ele tá falando o seguinte, e-commerce com ROI comprovado. Comprovado, com ROI olha, isso aqui muda tudo, né? Por isso sim, ó. ROI comprovado em tráfego pago. Ou seja, eu sei que cada R$1 que eu gero de ads gera R$4 em receita. Aí, meu amigo, se você tem essa situação aqui, você pode pegar sem medo. O duro é você ter esse ROI comprovado, né? Porque se você não tem o fluxo de caixa, você não vai ter o ROI. Mas esse é sem dúvida, isso é maravilhoso, né? Porque vamos lá, pô, se eu tenho um ROI comprovado no tráfego pago, isso é o que hoje até o Facebook financia, né? Até o Facebook te financia, né? Exato, porque você pode pagar, né? Você paga faturado. Paga depois, né?
Pô, isso é incrível. Mas aí vem muito da questão que a gente está aqui, do jogo que a gente quer jogar, né? Que é realmente um jogo de gestão. Porque se você tem um fluxo de caixa bem estruturado, se você tem uma análise precisa dos leads que são gerados, esses leads se eles se tornaram clientes, né? E qual foi o retorno que você teve com esses clientes ao longo do tempo. Então, essas informações vão, obviamente, e se isso se sustenta, né? Porque, pô, deu um espasmo em um mês não significa que você comprovou, né? Mas se isso se sustenta, então você tem uma tese sustentada, sem dúvida, é maravilhoso. Aí é o quanto que a gestão pode acelerar a operação, né? Do teu Exato, negócio. exatamente. E hoje, cara, o ticket aí, o Ads está cada vez mais caro, então isso aqui é uma ciência aí meio complicada, né, cara? Então o desafio aqui é você ter esse ROI comprovado. Se de fato você tem, e aí, cara, aqui você trabalha com dinheiro de terceiro, e aqui se você consegue chegar nessa relação de cada R$ 1 de ads vai gerar 4, R$ 3 de receita, aí você tem uma máquina de imprimir dinheiro, né, velho? Cara, sem dúvida, e eu tenho um ponto aqui muito que, poxa, veio na minha cabeça agora, falando de marketing, né? Esse não vou falar nem que é uma dica, é um conselho. Olhe para a tua carteira, porque você tem ouro dentro do seu negócio e muitas das vezes você não está olhando para esses clientes que podem ser reativados, que podem comprar mais algum produto ou serviço que não estão comprando hoje, que Pois deixou de é. comprar de você no tempo. E isso já está dentro de casa, ele já confiou em você em algum momento. E E é muitas das muito vezes você tem um subestimado, custo. viu? Cara, e aí você tem custo zero, porque se você tem lá uma pessoa no teu comercial, ou qualquer pessoa que tenha vontade, que pode sentar, pegar o telefone e fazer uma reativação de carteira, ou pegar o WhatsApp e fazer uma reativação de carteira, com custo zero, não vou falar que é zero porque você paga essa pessoa, mas praticamente você não vai ter um investimento Não, o CAC é baixíssimo. para fazer isso, você tem um custo quase base zero para um retorno incrível em relação a essa atividade. Então, eu acho que a gente tem que ser mais criativo e explorar mais alavancas dentro do nosso negócio e não só seguir, às vezes, o modismo, né? Ah, eu preciso investir fortemente em marketing, eu não tenho dinheiro para investir em marketing. Cara, faz com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, esse é um conselho e eu tenho a certeza absoluta, sem medo de errar, que qualquer pessoa que olhar para a carteira vai conseguir tirar dinheiro amanhã do negócio, sem Sim, porque, colocar R$ 1. porque a gente acaba focando, né? As pessoas focam muito nessa aquisição de novos clientes, mas, cara, o cliente que já está contigo ali e que você já tem a relação, se você pensar na retenção nele, num upsell, em coisas que é muito mais rápido, você consegue colocar dinheiro muito mais rápido, com custo zero, porque já foi a aquisição do cliente, e a turma está pensando em como vai pegar mais no Ads, como que vai pegar, vai trazer de É trás, isso. Olha para a carteira, explorar né? mais. Então, que de novo aí vem a inteligência e gestão, né? Porque se você tem dentro ali do teu sistema, do teu software, ou seja, né, de como você gerencia o negócio, mas se você tem a tua carteira de clientes e quanto eles compraram, qual foi a última compra, qual é o comportamento deles, você consegue fazer um baita de um trabalho ali, um baita de um trabalho. Então, e sem dúvida tem dinheiro aí. Acho que esse é mais um dos tapago aqui Com desse nosso certeza, momento hoje. com certeza. No final aqui, ó, fizemos um checklist, um diagnóstico para você conseguir avaliar aí a saúde financeira, com alguns indicadores aqui que você pode rapidinho aí colocar no teu negócio, ou seja, margem a geração de caixa operacional. Se ela está acima de 20, pô, excelente, de 10 a 20, bom, e abaixo de 20 aí já está em ponto de atenção, se está negativo, para tudo e rever o business. Basicamente é isso. Os percentuais de comprometimento, a gente mostrou ali, né? Então, até 30% saudável e tal. Cara, é umas continhas besta, velho. Você não precisa saber, você não precisa entender de contabilidade, você não precisa entender de nada. De nada. Só estruturar no templatezinho que a gente colocou aqui, pega, faz a continha ali, conta de divisão ali mesmo, e ponto, cara. Você vai conseguir ter esses indicadores que já vai te ajudar pra cacilda. Aí disso tem aqui a classificação, ó.
Se ela tá aqui na casa dos 15, ó, pô, saúde excelente. Se tá na faixa dos 12, saúde boa, atenção necessária no 8, e aí saúde crítica. E aí cada um deles aqui tem os pontinhos. Ficou legal isso aqui, né, Bruno? Muito legal, gostei. Então, Baita framework, cara, para você usar. muito rápido você consegue fazer a conta aqui e saber como que tá a saúde. E aí, bicho, focar na decisão do que você tem que fazer, cara. Se é redução de custo, se é alongar dívida, se é, enfim, rever os investimentos. É muito fácil aqui com esse framework você conseguir saber, ó, capacidade de pagamento. Pô, ficou. Isso aqui vai ajudar de fato, viu, cara? Vai ajudar demais. E aí, é um ponto importante, né, Dani? A gente está aqui para agregar valor, né? Para ajudar você, obviamente, a crescer, né? Crescer o teu negócio, ser mais competitivo no mercado. Então, se por algum motivo ou alguma dúvida, né, aconteça, surge no meio do caminho, pô, deixa aqui nos comentários, porque o seu comentário pode gerar novos conteúdos para nós ajudarmos você um pouco mais ainda a ir além e tirar do papel esse framework e realmente colocar em prática, e mais do que isso, ter resultado dentro da tua operação do negócio, né? Porque a gente está aqui justamente para isso, para agregar valor e fazer com que você tenha mais resultado amanhã de uma forma muito prática na tua operação. É isso aí, isso aí. A gente transforma tudo que a gente vê todo dia aí e traz aí para o pessoal conseguir de forma rápida, prática e barata, né? Aplicar, ver o vídeo aqui e aplicar. Sai aplicando. E respondeu o conselho aí, respondeu o primeiro e último conselho. E aí, o que a gente começou, cara, é isso aqui, velho. Resumindo tudo aqui, velho, é isso, ó. Antes de pegar qualquer empréstimo, você tem que completar essa frase aqui, bicho. É isso aqui, ó. Esse empréstimo vai aumentar a minha geração de caixa operacional tanto por mês, por conta disso, disso, daquilo. Cara, se você não tiver convicção, bicho, não pega. Esse aqui é o conselho de ouro desse episódio, viu, Bruno? É isso. É isso. Ou seja, deixa no post-it aí do teu lado, do teu computador, na tua carteira, olhe para isso todo dia e vão para cima. E vão para cima. Porque se Isso aí. aplicar vai ter resultado. Não tem Vai, como. com certeza. Então, cara, eu acho que esse episódio aí a gente falou muito de caixa, de endividamento e tal. Espero que tenha agregado para todos vocês aí. Cara, deixa os comentários aí se como que tá essa relação do endividamento, se você toma dívida, se não toma, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, ajuda pra caramba, compartilha com os amigos, se inscreve aí no canal. Toda semana a gente está soltando um episódio novo falando sobre preço, sobre margem, sobre dívida, enfim, tudo que acontece no dia a dia com a gente aqui, no nosso próprio negócio, a gente compartilha com vocês aqui também. E aí, marca aí a gente, compartilha no Instagram também, vai no Instagram, né? Tanto no meu aí, ó, @daniel.stavali. O teu qual que é, Bruno? O meu Instagram é brunoreis.gestão. BrunoReis.gestão. E é isso, tamo junto. É isso, galera. Fiquem com Deus aí, bora crescer.